Estamos de volta à edição das 12. O primeiro-ministro russo acusou o Ocidente de estar a financiar os protestos no país. Vladimir Putin afirmou ainda que os Estados Unidos da América querem influenciar a política interna na Rússia. Os protestos contra as fraudes eleitorais na Rússia estão a deteriorar as relações entre Moscou e o Ocidente. Na primeira entrevista após as eleições, o primeiro-ministro russo afirmou que Hillary Clinton tem estado a encorajar os manifestantes contra o governo. Vladimir Putin afirmou ainda que o Ocidente está a gastar muito dinheiro para obter mudanças nas políticas da Rússia. As acusações do primeiro-ministro surgiram após uma quebra no apoio popular ao partido. Apesar de continuar a manter a maioria absoluta no Parlamento, registrou uma queda na votação de 14% em relação a 2007. Os observadores internacionais da OCDE alertaram para a existência de irregularidades, o que levou os restantes partidos políticos a acusarem a Rússia Unida de fraude. Os Estados Unidos classificaram as eleições russas como injustas e parciais e apelaram à investigação total das fraudes. A Grécia é incapaz de reformar a sua administração central devido à falta de informação e de coordenação. Estas são as principais conclusões de um estudo da OCDE que diz ainda que o país tem muito pouco tempo para arranjar uma solução de forma a poupar gastos com o Estado. Ao mesmo tempo, aumentam as vozes que defendem a saída da Grécia da zona euro. Regra número 1. Apertar o cinto, cortar nos desperdícios para poupar o mais possível. O problema é que a Grécia tem uma administração interna tão complexa que fazer as reformas do Estado é praticamente impossível. É isto que diz um estudo da OCDE. A organização concluiu que a administração grega está profundamente dividida e descoordenada, onde existe uma grande incapacidade de aplicar e controlar uma política assente no trabalho comum entre os ministérios. A falta de informação e de dados dificulta ainda mais o trabalho e tudo junto representa gastos económicos desnecessários. A reforma é difícil e tem de ser feita o mais depressa possível. Para isso, não bastam pequenas reformas, mas é preciso antes uma reforma Big Bang. Ao mesmo tempo, o antigo presidente francês Giscard d'Estaing defende que a Grécia devia ponderar muito seriamente uma saída do euro, de forma a fazer o ajustamento com uma divisa nacional, uma vez que a moeda única continua muito forte. O ex-presidente desvaloriza uma saída do euro para além de recusar uma mudança nos tratados europeus. Para o responsável, os países da moeda única deviam fechar um acordo simples para resolver a crise de dívida, semelhante na forma ao que foi o Tratado de Schengen, mas neste caso, liderado pela França e pela Alemanha. Depois de Itália, a agência de rating chinesa baixou a classificação do rating de França devido às dúvidas na evolução da economia. A agência diz que o plano de austeridade francês não é suficiente para equilibrar as contas até 2016. A agência chinesa demarca-se assim das agências norte-americanas que mantêm a classificação da França com a nota mais alta de AAA. A pressão aumenta em todos os países da zona euro e as dúvidas estão a chegar ao coração da moeda única. Desta vez, o alvo foi a França, com a agência de rating chinesa a descer a classificação do país de A- para A+. A agência diz que o país não vai crescer, enquanto que a dívida continua a aumentar. 整个法国的情况呢不是太好，它自身的这个经济增长动力问题很难解决。再一个呢，整个它所处的这个宏观经济环境和信用环境呢，对它也是不利的。所以这样的话呢，它的状况呢，很难有一个实质性的改变。 Em primeiro lugar, a agência diz que os salários continuam a aumentar mais do que a produtividade, ao mesmo tempo que os impostos elevados e os grandes apoios sociais vão ter impactos negativos no mercado de trabalho. A tudo isto junta-se uma população envelhecida que dificulta o crescimento económico e um pacote de medidas de austeridade que, segundo a agência, não vai cumprir o objetivo de equilibrar as contas nacionais em 5 anos. Ainda na quarta-feira, a mesma agência tinha decidido cortar a avaliação de Itália para BBB, ao dizer que a situação económica pode fazer com que aumente a dificuldade de financiamento do país. Amanhã é dia de eleições na Federação Portuguesa de Futebol.
Carlos Marta e Fernando Gomes concorrem ao cargo de representante máximo do futebol português. A eleição será feita pelas 84 delegados que constituem a Assembleia Geral Eleitoral. Por voto secreto, este é o primeiro ato eleitoral da Federação de acordo com o novo regime jurídico das federações desportivas, concluído a 21 de maio. Fernando Gomes, atual presidente da Liga de Clubes, e Carlos Marta, presidente da Câmara Municipal de Tondela, são os dois candidatos nas eleições de amanhã. Fernando Gomes é apontado como favorito depois de ter conseguido o apoio do Benfica, Porto e Sporting. E amanhã os olhos do mundo do futebol vão estar postos em Espanha. Real Madrid e Barcelona jogam um clássico que vale 1.000 milhões de euros. Na teoria estão em jogo 3 pontos, mas na prática o clássico vale muito mais que isso. Além do duelo entre as duas maiores estrelas do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, joga-se uma rivalidade do tamanho de um país. O gigante Real, clube da capital espanhola, e o poderoso Barcelona, que representa o orgulho da Catalunha. Mas vamos aos números. Um estudo da Deloitte mostra que o Real e o Barcelona são os clubes com mais receitas no futebol mundial. 438 milhões do lado de Madrid e 398 milhões para o clube de Lionel Messi. Este valor cresceu quase 5 vezes desde o ano 2000, altura em que a receita conjunta não ultrapassava os 200 milhões de euros. O Real Madrid recebe o Barcelona, embalado por 15 vitórias consecutivas, num bom momento que José Mourinho quer aproveitar. O Barcelona vai à capital com 3 pontos de atraso e um jogo a menos, mas Guardiola desvaloriza a desvantagem, dizendo que o único confronto decisivo é o do Mundial de Clubes que se aproxima. Certo é que este é o clássico dos clássicos e que se vai jogar no maior estádio do mundo. Isto porque vai ser transmitido em direto para dezenas de países e vai ser visto por milhões de espectadores. A emissão do Económico continua também nas redes sociais e na internet em económico.pt, em tv.económico.pt. É sempre bom recordar que é sexta-feira, por isso resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana.